Aleluia, Deus. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Mais uma vez, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Tá fraco. Fazia o quê? Aleluia. Se assente dando glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Desocupe as tuas mãos e dá um brado de glória para ele, porque ele merece. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Igreja, a palavra do Senhor nos fala, aleluia, quando Herodes começa a perseguir a igreja de Deus. A palavra do Senhor, aleluia, então nos diz que Herodes começa a perseguir o povo, aleluia, judeu. E então ali, aleluia, ele mata Tiago, irmão de João. E a palavra do Senhor nos diz que Herodes viu, aleluia, que agradar ao povo. Então ali ele pega mais um, aleluia. E este mais um que ele pega é Pedro. Pedro, então, aleluia, é lançado na prisão por 4 soldados. 2, aleluia, que estavam lá dentro junto com ele. E 2, aleluia, do lado de fora, aleluia, se ele quisesse fugir da prisão. E a palavra do Senhor então nos diz que Herodes prende, aleluia, Pedro, porque, aleluia, não tinha como matá-lo, porque era Páscoa. E na festa, aleluia, dos pães asmos das Páscoas, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que então não podia haver nada, aleluia, de violência. E então a palavra do Senhor, aleluia, nos diz que ali então Herodes lança Pedro na prisão. E enquanto Pedro, aleluia, estava lá na prisão, a palavra do Senhor nos fala que Pedro, ele adormece. Pedro, aleluia, adormece. Enquanto Pedro está dormindo, a igreja, aleluia, fazia contínua oração em favor dele. Enquanto a igreja orava, Pedro dormia. Podemos dizer, aleluia, louvado seja Deus, que Pedro estava ali preso e ao invés dele orar, ao invés dele clamar e buscar a Jesus por um socorro, Pedro foi dormir. Mas podemos dizer também, aleluia, que Pedro era confiante. Pedro sabia, aleluia, em quem ele cria. Pedro sabia, aleluia, que se ele morresse, a alma dele não iria perecer. Pedro, aleluia, tinha sua vida descansada em Deus, porque ele sabia em quem ele cria, em quem ele servia. Assim, meu amado, aleluia, é diferente nos dias de hoje, porque nos dias de hoje Deus está dando chance ao arrependimento. A igreja, aleluia, se arrepender, se converter verdadeiramente ao cristianismo, a Ele, aleluia, para poder o adorar, o servir em espírito e em verdade, está debaixo, aleluia, da sua vontade, em espírito e em verdade, fazer a vontade dele, o querer dele e não o seu querer. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Deus está dizendo aí, Pedro, ainda que ele tinha sido lançado na prisão, Pedro estava cumprindo a promessa. Pedro estava cumprindo a palavra de Deus que dizia: por amor ao meu nome sereis preso, por amor ao meu nome sereis açoitado, por amor ao meu nome, aleluia, sereis cuspido, sereis caluniado, por amor ao meu nome, aleluia. Pedro estava, aleluia, cumprindo a palavra de Deus. Ele estava sofrendo mártir por amor a Deus. Então ele tinha certeza, aleluia, que se ele morresse naquele momento, ele estaria com Deus, porque a tua vida estava guardada em Deus, a tua vida estava debaixo das mãos de Deus. E também, aleluia, podemos ver nesse contexto, aleluia, que a igreja orava em favor de Pedro enquanto Pedro estava preso.
isso. Assim, meu amado, aleluia, Deus está dizendo para a igreja: outrora a igreja vivia em contínua oração, outrora a igreja, aleluia, vivia em união, porque quando o irmão, aleluia, estava na luta, estava na prova, a igreja unia em oração, a igreja unia em clamor. Nos dias de hoje podemos ver a diferença, que quando o irmão está na prova, está na luta, ao invés do irmão ajudar em oração, ele ainda aponta o dedo dizendo que é, aleluia, por causa de rebeldia, que é por causa de pecado. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Os amigos de Jó, aleluia, quando viu Jó naquela situação, não viu em nenhum momento que Deus permite o homem e a mulher passar prova, que Deus permite o homem e a mulher passar no deserto. Se for preciso, Deus permite parar no UTI, no CTI, Deus permite ser desenganado pela medicina, Deus permite, aleluia, um divórcio, Deus permite uma situação para provar a fé do homem e da mulher. Mas os amigos de Jó, aleluia, não olhavam por esse lado, olhou que Jó havia pecado contra Deus. Foi até Jó questionar: Jó, o que você fez para Deus para isso acontecer com você? Jó, o que você blasfemou contra o Senhor para que isso, aleluia, te sobreveio? Assim, aleluia, louvado seja Deus. É a igreja do Senhor nos dias de hoje, quando está na prova, quando está na luta. Você, aleluia, não acha ninguém, você não vê ninguém, você só vê Jesus. Porque é por isso que a palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, meu amado, é por você, quem vai ser contra você? Não importa, aleluia, se é da igreja, não importa se é lá de fora. Se Deus é com você, quem será contra você? Ele, aleluia. Por quê? Porque Miriam se levantou contra Moisés, e Deus então, aleluia, desceu a mão sobre Miriam, ao qual Miriam ficou, aleluia, durante 7 dias leprosa, porque tocou no ungido, tocou no escolhido de Deus. Assim, meu amado, Deus está dizendo: ei, ainda que ninguém te ajuda, ainda que ninguém, aleluia, estenda a mão para te socorrer, Deus está dizendo: eu te ajudo. Você não deixa de ser a menina dos meus olhos. Eu cuido de você neste vale, eu cuido de você neste deserto. Eu estou contigo, você não está sozinho, porque eu caminho contigo neste vale. Aleluia. Jesus, aleluia, foi com Pedro. A igreja fazia contínua oração por Pedro, enquanto Pedro estava lá dormindo. Podemos, aleluia, ver que Deus está dizendo: a oração, ela é a chave da vitória. Através da oração, aleluia, Deus enviou um anjo lá no cárcere, aonde Pedro estava. Deus enviou o anjo do livramento. Aleluia. Imagina, meu amado, aleluia, Jesus, enquanto a igreja orava, Deus deu o livramento para Pedro. A palavra do Senhor nos diz que então Deus enviou o anjo para livrar a Pedro, aleluia, daquela prisão. Pedro estava preso, aleluia, com as suas mãos e os seus pés acorrentados. Pedro, aleluia, estava, aleluia, sobre 2 portas. Pedro, aleluia, estava sobre uma junta de 4 soldados, 2 com ele e 2 do lado de fora. Como, aleluia, que seria possível ele sair daquela situação? Deus está dizendo para você nesta noite: talvez você se encontre numa situação ao qual você não vê saída, talvez você está num problema ao qual você não vê uma solução. Você precisa de um dinheiro para pagar uma dívida, você precisa, aleluia, de uma ajuda para poder
reformar, você precisa, aleluia, de uma porta aberta, você precisa de uma cura, de um milagre, mas Deus está dizendo: ei, não te preocupa, meu filho, porque eu trouxe você aqui hoje para te dizer, eu te trouxe aqui para te dar uma resposta. Hoje eu desço com o anjo do livramento, hoje eu desço com providência para você, porque naquele momento em que você orou, em que você chorou e muitos viram as costas para você, eu estou descendo hoje com socorro, eu desço hoje, o Rabacantalácia, eu desço com socorro, eu desço com providência, eu desço o Rabacantalácia com milagre para a tua vida. O Rabacantarácia, o Rabassuri me clamarácia. Porque aleluia. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus do impossível. O Deus que nós servimos, Ele é Deus das causas impossíveis. E Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Porque a palavra dEle é fiel a nos dizer: ei, pode um pai ou uma mãe desamparar o teu filho, mas eu jamais desamparo o filho meu. Todos podem virar as costas para você, mas Deus jamais vira as costas para você. Ei, para todos, Pedro já estava morto. Para todos, aquilo já seria impossível. Deus está dizendo: ei, ao olhar de muitos para você, é impossível a libertação do seu marido. Ao olhar de muitos para você, é impossível a libertação do seu filho. Ao olhar de muitos para você, é impossível a cura acontecer, um milagre na tua vida. Mas Deus está dizendo: enquanto eles olham com o olhar do impossível, você olha com o olhar de milagre, porque você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus, aleluia, ao qual você tem crido. Você conhece a imensidão desse Deus ao qual você está buscando aqui hoje, e é por isso que Ele está dizendo para você: o milagre vai chegar, o impossível vai acontecer, porque eu sou Deus contigo. Eu não disse que tu não serias envergonhado, mas o meu nome será glorificado na tua vida. Aleluia. O anjo desce lá, desperta, aleluia, Pedro. E enquanto ele desperta Pedro, aleluia, Pedro achava que era um sonho. Pedro estava achando que era uma visão. E então, aleluia, o anjo, aleluia, acorda Pedro e diz: ei, levanta-te, aleluia. Ei, coloca as alparcas, calça as suas sandálias. Ei, agora coloca a capa. Ei, agora siga-me. E Pedro foi e fez tudo o que o anjo falou. E Pedro, achando que era um sonho, o anjo fez Pedro passar, aleluia, diante daqueles 4 soldados, como se fosse invisível. Pedro passa, aleluia, e sai pela porta da frente daquela prisão. E então, quando Pedro chega lá fora, ele vê que não era uma visão. Deus está dizendo: ei, você vai cantar o hino aí. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Não é sonho. Deus está dizendo: aí quando você vê Ravassuri Miandarácia,
Quando você vê o teu marido liberto, você vai ver que não é sonho. Quando você vê a tua casa caminhando contigo para a igreja, você vai ver que não é um sonho. Quando você vê, aleluia, a chave da casa nas tuas mãos, você vai ver que não é um sonho. Quando você vê o carro lá na garagem, você vai ver que não é um sonho. Quando você vê o diagnóstico de cura, você vai ver que não é um sonho, porque o Deus do impossível, Ele está operando o impossível na tua vida. Ele está fazendo o choro virar um choro de alegria. Ele está fazendo as lágrimas se tornarem sorriso, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Te prepara para viver, te prepara para o testemunho, te prepara para o sobrenatural de Deus na tua vida. Te prepara para algo lindo que Deus vai fazer na tua vida. Te prepara para algo lindo que Deus vai fazer na tua casa. Enquanto, aleluia, muitos já estavam achando que Pedro estava morto. Pedro estava lá batendo na porta. Pedro estava lá batendo na porta. Deus está dizendo, enquanto muitos estão achando que vão ver a tua casa destruída, que vão ver o teu lar destruído, olha Jesus chegando lá, olha Jesus entrando lá, olha Ele lá, restaurando o casamento, restaurando a casa, restaurando a família. Quem te viu vai ver o nome de Deus ser glorificado, porque Jesus Ele chega para restaurar, Jesus Ele chega para mudar, Jesus Ele chega para transformar, porque aonde Jesus chega tem milagre, aonde Jesus chega tem mudança. A palavra dele é uma só, ela não corta, ela é uma só. Aleluia. E então, aleluia, enquanto eles estavam achando que Pedro estava morto, Pedro, aleluia, estava lá batendo na porta. E somente uma jovem, aleluia, uma jovem viu, aleluia, Pedro. E ao invés dela abrir a porta, ela ficou tão alegre e saiu. E foi lá no meio, aleluia, do povo. Foi lá no meio da multidão, aleluia, no meio de Maria e os discípulos, falar: ei, Pedro está lá batendo na porta. E todos, aleluia, achando que ela estava louca. Não, pode ser a alma dele, é o espírito dele, aleluia. E ela disse: não, alá. E quando eles ouviram a porta lá batendo, aleluia, eles viram que era Pedro, que a oração tinha feito, aleluia, que a oração tinha surgido efeito, a oração tinha feito efeito, a oração, aleluia, tinha movido a mão de Deus, a oração tinha feito o milagre acontecer. Assim, meu amado, Deus está dizendo: você está entendendo? Porque o teu inimigo luta para você não orar, porque o teu inimigo luta para te calar, porque ele sabe, aleluia, que quando você dobra os seus joelhos para orar, ele tem que bater em retirada. Quando você dobra os seus joelhos para clamar, ele tem que cair por terra. Deus está dizendo: é porque você é o alicerce da casa, é porque você é a coluna da casa. Ele tem
porque Ana sabia de onde vinha o seu milagre. É por isso, aleluia, que José não parava de confiar, ele não parava de sonhar, porque ele sabia de onde vinha o teu milagre. E Deus está dizendo para você: você vai parar? Depois de tantos livramentos, agora você vai querer parar? Depois, aleluia, de tantas vitórias alcançadas, você vai querer desistir por causa dessa luta, por causa dessa calúnia, por causa desse levante, dessa afronta? Você vai querer parar por causa dessa humilhação? Eu estou dizendo para você: os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha eu exalto, aquele que se exalta eu abato. Eu estou dizendo para você: aqueles que têm te humilhado vão ter que ver eu te colocar de pé. Aqueles que têm tentado abater a tua fé terão que ver eu te renovar. Aleluia. Porque Deus, a palavra dele é fiel. A palavra dele é fiel para cumprir na vida daquele que crê. Ei, Caleb, amigo de Josué, esperou 40 anos por um milagre. 40 anos esperando, até que ele virou para Josué e disse: dai-me o que é meu, a parte da herança. Caleb não desistiu, Caleb não se esmoreceu na fé, mas creu que Deus podia fazer um milagre, creu na promessa que Deus havia lhe feito, creu na aliança que Deus havia lhe prometido. Assim, meu amado, Deus está dizendo: ei, eu fiz uma aliança contigo, eu te fiz uma promessa, aleluia. E por que ainda duvidas da promessa que eu te fiz? Porque cochias em dois pensamentos? Porque, aleluia, fica em cima do muro duvidando que eu vou fazer um milagre, que eu sou capaz de fazer um milagre? Não olha para a tua luta, não olha, aleluia, para essa provação. Olha somente para mim, aleluia, que sou o Senhor teu Deus. Olha somente para mim, aleluia, que disse que eu seria contigo. Abre a tua boca e profetiza no meio deste vale. Abre a tua boca e profetiza no meio deste deserto. E tu verás um milagre, aleluia, acontecer. E tu verás a mão de Deus, aleluia, te alcançar. Porque, aleluia, Jesus levou Ezequiel no vale e disse: profetiza. Jesus, aleluia, estava com Elias no vale. Elias estava no deserto e Jesus trouxe providência. Eliseu passou, aleluia, no deserto e Jesus trouxe providência. Porque o nosso Deus, Ele é Deus que cuida. Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que zela pelos seus. E Deus está dizendo para você: eu cuido de você. Porque se não fosse eu contigo, aleluia, Satanás já havia te engolido, Satanás já tinha te tragado, Satanás ele já tinha te destruído, com a fúria que ele tem contra a tua vida, a fúria que ele tem contra a tua casa. Se não é as mãos de Deus, aleluia, nem aqui, talvez hoje você estaria. Mas se estás aqui hoje, é por causa que a mão de Deus te alcança. A mão de Deus cuida de você. Deus está dizendo para você: não pare de orar. Não pare, aleluia, de clamar. Porque foi através da oração que Deus deu livramento a Pedro. Foi através da oração que Ana, aleluia, recebeu o seu milagre e concebeu a Samuel. A oração, ela move a mão de Deus.
É por isso que Deus ele diz: orai sem cessar. Porque a oração ela é aleluia. A oração ela é a chave da vitória. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto a igreja orou, Deus livrou. Deus está dizendo: enquanto você ora, Deus está livrando a tua casa. Enquanto você ora, Deus está livrando o teu casamento. Enquanto você ora, Deus está cuidando dos seus filhos. Mas se você parar de orar, Satanás ele vai destruir. Se você, aleluia, esmurecer na sua fé e querer parar, Satanás ele vai tragar a tua casa, a tua família. Mas Deus está dizendo para você que hoje eu quero descer com renovo sobre a tua vida. Hoje eu quero te renovar para você, aleluia, continuar de pé. Hoje eu quero, aleluia, te renovar e dizer para você: você não vai parar. Você, aleluia, não vai, aleluia, desistir. Mas você vai prosseguir, você vai continuar. Porque, aleluia, porque eu vou na tua frente. Eu vou contigo nessa peleja. Eu vou contigo nessa batalha. Não existe uma batalha que Jesus não vença. Não existe uma guerra que Jesus não vença. Aleluia. Deus ele diz na sua palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é com você, meu amado, quem pode ser contra você? Somente creia. Como Jesus disse para Marta e Maria: creia somente e verás a glória de Deus. Só creia. Só creia e confia que o milagre de Deus vai te alcançar. Só creia e confia que a mão de Deus vai te alcançar. E tu vai cantar o hino da vitória. Se o milagre ainda não chegou do jeito que você queria, Deus está dizendo: espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera com paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo do Senhor, aleluia, não é o nosso. O tempo de Deus é perfeito. Aleluia. Deus ele sabe que se talvez ele desse a vitória hoje, você podia se afastar. Ele está preparando você para o testemunho. Ele está preparando você para receber o seu milagre. Então não para, não desanima nessa caminhada, porque o milagre de Deus vai te alcançar. O milagre de Deus vai chegar, porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus não é morto. O nosso Deus é um Deus vivo. E Ele ouve a tua oração. E é porque Ele ouve a tua oração que Ele responde para você aqui hoje. Assim como Ele enviou o anjo para guardar a Pedro, Deus enviou o anjo para te guardar. Deus enviou o anjo para te livrar. Aonde você for, as mãos de Deus te alcançam. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, a Ramanavasébia, as mãos de Deus, aleluia, o anjo do Senhor estará contigo. Não temas, aleluia, mas creia. Se, aleluia, está com pouca fé, peça para Ele, e Ele te dará. Tenha fé, creia no milagre. O impossível Ele vai fazer para tornar possível na tua vida. Creia em nome de Jesus na sua vitória. Amém, igreja? Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Creia na sua vitória, porque Deus ele já decretou a bênção sobre a tua vida. Quem recebe da glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus.